Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Observe que existe um trono, onde o Senhor assentado estará. E nessa visão única, ímpar, singular, no livro de Isaías, capítulo 6, o Isaías, sobrinho do rei Uzias, ele entra no período em que ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías via o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E lá no céu de glória, no terceiro céu, não esse céu atmosférico, não no céu estelar onde estão os cosmos, as estrelas, cometas e o restante das galáxias e os outros planetas, não. No céu dos céus, onde em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo disse, eu conheço o homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu, inacessível aos demônios, porque os demônios foram expulsos de lá. Porque no livro de Jó diz que quando o Senhor nosso Deus estava em uma grande reunião, de repente entrou o nosso adversário ali no céu, porque o céu de glória, uma vez expulso de lá, só pode retornar para lá através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus. No capítulo 14 do livro de João está escrito, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim não voltaria dito, eu vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu irei e voltarei outra vez para vos buscardes, e aonde eu estiver, vós estejais também. Então Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os anjos diziam, Kadosh, Kadosh, Kadosh é o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão, a partir do versículo 54, ele foi apedrejado aqui na terra, ele olhou para o céu e disse, eu vejo os céus abertos, e vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Estevão viu, apesar do apedrejamento aqui na terra, do sofrimento físico, ele viu Deus Pai sentado no trono e o Filho em pé. Louvado seja Deus. Só que nesse texto que nós acabamos de ler, ele vê um trono, e esse trono está assentado o Senhor Jesus. Porque depois que Jesus tomou forma humana, nasceu, cresceu, aos 30 anos de idade ele foi exercer o seu ministério, foi batizado por João o Batista, nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo de Deus, e aos 30 anos de idade foi batizado por João às margens do Rio Jordão. E quando ele é batizado, ouviu uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E na mesma hora o Espírito Santo desceu de forma corpórea, e a partir daquele momento, aleluia, todo o julgamento para as nações, para todo ser vivo que está aqui, está debaixo da tutela, está debaixo da comarca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dão glória para Jesus, igreja. A tutelar, a custódia está nas mãos de Jesus, e ele comprou a todos que estão aqui nesta redondeza, esse quase 8 bilhões de habitantes. Ele comprou com seu sangue, e a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis,
Mas se tu pecares, se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação para os nossos pecados. É Ele que pode remir toda a humanidade, perdoar os nossos pecados pelo poder do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quando nós observamos esses textos, a qual a Escritura diz que Ele, aleluia, Ele está sentado em um trono branco. Agora veja que no versículo 12 escrito está: e eu vi os mortos, grandes e pequenos. Os mortos grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Crianças, adultos, adolescentes, bonitos, feios, gordinhos, magrinhos, de olhos verdes, de olhos azuis, de olhos negros, de pele branca, de pele negra, de cabelo branco, de cabelo preto, de cabelo ruivo, todos vão comparecer diante do julgamento, diante do tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando fala de pequeno, irmãos, não fala somente de tamanho, não, eu vou tentar exemplificar para você. Vai comparecer diante do trono de Jesus o eleitor e o candidato. Vai se apresentar o súdito e o rei, o dono da boca e o usuário, o dono do bar e o cachaceiro. Aleluia! Se não comparecer, se não se converter diante de Jesus, vai comparecer diante de Deus, diante de Jesus para ser julgado. Mas por que eu estou falando dessa forma? Porque a palavra está nos dando a oportunidade para que você que está enquadrado no que está sendo falado, tome uma posição diante de Deus e entregue a sua vida a Jesus. Confie nele e compareça diante dele com gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Vai comparecer diante dele os cristãos, as pessoas que de verdade se entregaram a Jesus, de verdade confessaram a Jesus, que foram para Jesus de coração, alma, espírito e corpo. Não aqueles que vão para Jesus por momentos. Daniel capítulo 12, eu vou repetir de novo. Uns levantarão para a glória eterna. Porque Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque o cristão também morre. O cristão também vai ser julgado por aquilo que ele fez e por aquilo que ele deixou de fazer. Se nós não viéssemos nesta noite pregar este evangelho nesta rua, nós iríamos ser julgados porque nós não viemos. Nós iríamos ser julgados porque desobedecemos a Deus. Porque a partir do momento que nós pregamos a palavra para você, meu amigo que está nos ouvindo, a responsabilidade já não é mais nossa. A responsabilidade é sua. Como eu iniciei dizendo que nós estamos, eu comparei o que nós estamos ministrando hoje aqui com alguém que vai ao médico e recebe um diagnóstico do médico. Os exames estão detectando, estão mostrando que você precisa fazer exercício, que você precisa diminuir o sal, o açúcar, o álcool, o cigarro. Você precisa se exercitar. Você precisa comer coisas saudáveis. E a partir do momento que o médico te dá o receituário e aquilo que você deve fazer, ele já não é mais responsável por você. Porque quantas pessoas vão ao médico e o médico diz não come açúcar?